Galera, eu tô na caminhadinha aqui com a minha esposa, dos 10.000 passos dia, às vezes vira 10 quilômetros, e me veio uma ideia aqui relacionada a conteúdo para agência de viagens, que eu vejo que a maioria das agências hoje, elas focam muito em promoção, promoção, promoção. Parece até que é um panfleto digital, as redes sociais das agências, da maioria das agências de turismo. E o que eu falo muito que a gente tem que vender são experiências pautadas na nossa curadoria, né? Que a gente faz, como especialistas em turismo, a gente faz todo o desenho, o mapeamento da viagem com base, é lógico, no que o cliente está buscando. E isso eu já falei várias vezes aqui no canal, questão da qualificação, como a gente faz, é por telefone, seguindo o spin e o bunch, depois a gente leva para call, mas não vou meter nessa parte da ponta final do comercial, não. Eu vou focar mais na parte do que você precisa vender. Fugir de só fazer uma promoção, um panfleto digital, condição de pagamento, 10 vezes sem juros. Isso tudo é lá no final, na hora que você vai apresentar na call de vendas. Só que antes disso, para de fato você realizar a venda, para realizar, não só realizar a venda, mas para trazer esse cliente. Porque para a venda acontecer, o cliente ele precisa vir primeiro. E qual que é a reflexão que eu trago aqui? Um ponto. Primeiro ponto. Sempre que eu converso com a minha esposa, e ela está aqui inclusive para já concordar, a gente sempre pensa assim, pô, vamos puxar alguma lembrança legal que a gente tenha. Primeiro ponto então, geralmente essas lembranças elas têm relação com viagens que a gente fez junto. Então esse é um primeiro ponto. Que faz a reflexão aí também, você que é casado, você que, enfim, tem um sócio, verifica aí se na sua realidade isso não acontece. A questão de boas lembranças e memórias que você tem, muitas vezes vão estar associadas a viagens que a pessoa fez. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você entendendo isso, é importante comunicar isso para os seus clientes ou para os potenciais clientes. Porque para eles também deve acontecer algo parecido. Muitas boas memórias que eles têm ocorreram em viagens. Então olha só, quando você muda a perspectiva para tirar de panfleto digital, promoção, 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 e comunica vivências suas ou reflexões tipo essa que eu trouxe agora, você se conecta muito, mas muito melhor com esse lead. Então a venda ela acaba se tornando uma consequência natural da afinidade que essa pessoa tem com você. Então exemplo, Tecar, que é bem famoso aí na parte de carros. Você já parou para pensar que raramente ele fala sobre carros? É bem raro. Ele não fala muito do motor XYZ, do carro, por que aquele carro tem um motor melhor e por que ele é mais caro. Ele fala, mas é muito raro. Mas o que ele vende são histórias. O que ele vende é o cotidiano, é o dia a dia do escritório dele, da vida que ele está tendo. E por que você não faz uma adaptação para o seu negócio de turismo? Para facilitar essa conexão da pessoa com o seu negócio. E principalmente trazendo essas experiências que podem ser suas ou experiências que você já viu seus clientes viverem ou conhecidos, você comunicar. Trazendo a sua visão, seu ponto de vista dessas situações para gerar conexão. E por que eu lembrei desse ponto para trazer para vocês? Porque, mais uma vez, eu e minha esposa, a gente estava conversando aqui, ela já começa a rir, sobre Boas lembranças. Boas lembranças, ó, sobre um problema... Boas lembranças e bons perrengues que passamos em Cancún. Então, quando a gente foi para Cancún pela primeira vez, chegando lá, a gente, foi experimentar a comida. Era num resort, né, bem bonito, bem legal. A gente foi experimentar a comida. Ao inclusive, ficamos animados em provar as especiarias mexicanas. E tinha muita coisa que era forte, sabe? O tempero era forte, né? Pimenta e tal. Pimenta e muitos frutos do mar que a gente nunca tinha ouvido falar. E eu não era acostumado com esse tipo de comida e nem com mexilhões, né? Esse tempero em excesso também eu não era acostumado.
Aí repara, olha a importância da curadoria. Eu tô contando história para gerar conexão. E é isso que você tem que fazer também. Mas vamos lá, vou dar continuidade. Aí nisso, pô, comi como se não houvesse amanhã. Só Primeiro que dia. no primeiro ou segundo, acho que foi segundo. Mas enfim, foi logo no começo da viagem ali, no meio pro começo. E eu comecei a ter problemas estomacais. Só que foram problemas estomacais pesadíssimos. E que virou problemas também de vômito. Então pensa, diarreia já é ruim, isolado. Vômito pesado já é ruim, isolado. Agora pensa juntar esse combo junto, pelos dois lugares na mesma hora. Tu faz força por um, sai pelo outro. Cara, foi isso que aconteceu. Num quarto maravilhoso que a gente estava com vista fantástica. Até vou ver porque esse vídeo é sem edição, mas vou ver se eu consigo colocar a vista para vocês verem em algum lugar aqui. E, cara, sensacional, mas... E acabou que, pô, foi uma experiência traumática. Aí a gente não sabia o que era, né? No começo eu achei que era só vômito e diarreia. No fim foi. Mas é lógico que a gente fica preocupado. Aí na hora aí... Uma tolerância muito forte, uma alergia, algo relacionado a isso que precisa de emergência, né? Algo médico mesmo. E por que foi engraçado? Por que essa lembrança foi boa, entre aspas, apesar da situação ter sido uma merda? É que foi tudo muito engraçado, sabe? Aquilo acontecendo. Aí a Ivna, quando ela fica nervosa, ela começa a rir. Então ela ficou nervosa, começou a rir pra caramba. E eu falar espanhol, e eu ficando brabo. Aí na sequência, pô, tava na merda. Daí ela precisava se comunicar em espanhol com a recepção pra fazerem uma limpeza no quarto. Olha a merda, pra fazerem uma limpeza. Sendo que eu tentei limpar de madrugada. Ela não conseguiu me ajudar, porque ela tava quase vomitando também. Aí nisso, eu tentei fazer uma limpeza ali, ficou uma bosta, o cheiro horrível no quarto. Depois ficou engraçado porque eu ainda tava me recuperando. Aí ela tentou, ela não fala espanhol, né? Ela tentou, pegou ali o tradutor, botou o texto e ficou tentando ler pra se comunicar com a mulher da recepção, pra ir limpar lá o que tinha acontecido. Aí ela falando, tentando contar a história, diarreia, falando tudo errado em espanhol. Ainda bem que o povo mexicano acho que já tá acostumado, porque da maneira que ela reagiu às minhas reivindicações ali de limpeza, acho que tá tudo... Ela já tá bem acostumada. Mas no caso dessa ocasião, desse evento, a dica de um bom agente de viagem: chegou num destino onde a culinária é muito diferente, vai com calma. Deixa o teu corpo ir na boa, porque a gente vai com muita fome ao pote muitas vezes. E aí faz aquela misturança e tu perde 2, 3 dias de viagem, sendo que aqueles dias são contados, tem um planejamento, um cronograma, e muitas vezes a pessoa passa mal e não pode fazer todo esse percurso planejado. Então, isso aí veio de uma experiência. Agora a gente nunca mais chega num país diferente e vai com muita fome ao pote na comida, porque isso a gente já sabe que pode dar ruim. E deu ruim. E deu ruim, é. E cara, isso que ela falou é fantástico. Repara, às vezes o cliente seu tá com 6 dias de viagem no México e depois vai para os Estados Unidos. Foi o nosso caso, por exemplo, também. Cara, se ele perde 3 dias doente, 4 dias doente, estraga a viagem, estraga a experiência. Você teve culpa como agente de viagens dele? Não. Mas você entende que prejudicando a experiência do cliente, tecnicamente isso vai refletir direta ou indiretamente na avaliação, nas provas sociais, no feedback, numa recompra dele. É lógico que quando acontecer isso, é bom você estar muito solícito, atento, né, acompanhando. Aí outro ponto relacionado a isso. Então, além das orientações que é importante nós, como agentes de viagem, agentes de turismo, oferecermos para os nossos clientes, para que eles não venham a passar por esse tipo de situação. Então olha que legal, fazer a ponte da história com o seu serviço. É isso que os profissionais de turismo não fazem, ou fazem muito mal feito. Entende? É completamente diferente. Aí outra associação, além de você fazer uma curadoria boa, fazer adaptações no roteiro da pessoa, caso isso venha a acontecer, é estar ali atento, né, acompanhando a viagem do cliente para estar próximo. Outro ponto essencial, eu posso usar essa história para justificar uma venda de um seguro viagem. Que a gente sabe que o seguro viagem hoje, a comissão, é um produto relativamente
barato quando a gente coloca num pacote completo ali para os nossos clientes, e a margem é fantástica. Se você vende avulso o seguro viagem, é 40%, 50% de comissão. Então, olha que legal também. A gente estava assegurado nessa viagem. Então, caso precisasse acionar o seguro viagem, a gente teria acionado. Mas nesse não foi o caso, porque foi algo bem impactante, mas de curta duração. Durou ali um dia e pouquinho. E eu já estava já bem, só uns 5 quilos mais magro, mas já estava bem. Hidratado. Já estava hidratado. E tem recomendação de água também, que lá no México é diferente aqui do Brasil. Você não pode tomar da torneira, tem vários detalhezinhos. Que mais uma vez, ó, entra a curadoria, a experiência do agente de viagens, sem contar também o direcionamento para os passeios que mais fazem sentido lá. Exemplo, o Xcaret, algumas praias. Então, galera, é isso. São coisas que só quem viveu pode realmente trazer como uma bagagem maior, além de só o serviço de passagens, né, hospedagem. E é muito interessante porque com um áudio básico de 1 minutinho, tu evita um grande problema para o teu cliente e a experiência com certeza vai ter um nível elevado. Muito, muito legal isso. Eu particularmente valorizo muito quando nos dão essas dicas simples e que a gente pode aplicar na prática na nossa viagem. No caso, quando eu dou, né, galera? Porque ela só viaja, ela só leva o corpo. O restante... E o cérebro e os neurônios para pensar, isso. Fica com ele. O restante é comigo, ela só acompanha, né? Tem até aqueles memes que encaixa perfeito com ela. Mas, galera, esse é o resumo. É lógico que a gente se aprofunda em muito mais estratégias que vão muito além dessa conversa que a gente teve nos nossos programas educacionais. Hoje a gente tem o Grupo Inovatur, que é o maior ecossistema do Brasil com foco em profissionalização de agências de viagem e negócios de turismo. A gente hoje tem contabilidade especializada, tem CRM próprio, tem implementação de CRMs mais avançados para quem já fatura 200, 300 mil por mês. A gente tem IA, tem processos mapeados de gestão, a gente tem parceiros jurídicos, parceiros de fornecedores de serviços de turismo, né, as operadoras consolidadoras que entregam acesso facilitado para os nossos membros. Tanto que tem operadoras, né, fornecedores do turismo, que pedem 12 meses de tempo de CNPJ ativo. Com a gente já consegue facilitar para desde o primeiro dia, você como MEI com cadastro ativo, já conseguir aprovação nesses melhores fornecedores. Então, além disso, programas educacionais completos, desde quem está começando, por exemplo, como a comunidade Inovatur, até quem quer a Inovatur Academy, que é o nosso programa intermediário, que tem um acompanhamento mais próximo, meu e do Everton, meu sócio, e encontros individuais também na Inovatur Academy, que é esse programa individual, que vale tanto para quem está começando, mas que é um acompanhamento mais individualizado, quanto também para quem já fatura aí 30, 40, 50, 60, até uns 150 mil por mês. Porque passando disso, já é melhor o nosso programa nível 3 educacional, que é o programa 360 Inovatur, que ele é destinado mais ali para quem já fatura 150, 200 mil por mês para cima e quer chegar no faturamento de 7 dígitos por mês, pegando exatamente o que a gente faz na nossa agência para ter esse faturamento de 7 dígitos por mês, para você poder implementar no seu negócio, para sair dos 6 para os 7 dígitos de faturamento de vendas aí no seu negócio de turismo. Então o link está na descrição e no comentário fixado. É só entrar ali, preencher as informações que o meu time meu time comercial vai entrar em contato contigo para entender melhor o seu momento, para te direcionar para os serviços que mais fazem sentido aqui você tá participando. Porque é aquilo, se você não tem faturamento de 150 mil, a gente não vai te oferecer o programa 360 Inovatur, porque não faz sentido. Por isso que essa qualificação é necessária. Como a gente é um ecossistema bem completo, a gente precisa entender o que você precisa para te direcionar para esse melhor serviço que faz sentido para a sua realidade, para o seu momento. Tamo junto, fiquem com Deus. Links na descrição e no comentário fixado, inclusive do meu Instagram também, para você acompanhar a gente por lá. Tamo junto. Bom!